sou ator, trabalho com tudo que pode ser relacionado ao trabalho de ator, inclusive dublagem. Na verdade eu comecei com dublagem, a trabalhar como ator profissional. E depois dali eu fui migrando, fiz na verdade o sentido contrário. Eu fui com dublagem, depois fui migrando para TV, cinema e por aí vai. E isso foi me levando para um caminho muito interessante, porque toda vez que eu vou fazer um personagem, principalmente quando eu estou fazendo dublagem, eu costumo fazer às vezes 5, 6 personagens num dia só, no trabalho. Então a gente acaba pegando uma bagagem muito grande de trejeitos, de linguagem, de formas de interpretar. E isso traz um enriquecimento muito grande para a vida da gente. E aí a gente percebe a importância de, culturalmente falando, ser bem eclético, vamos dizer assim. Conhecer, não digo a fundo, mas conhecer bem o que a língua tem a ver com isso, né? A gente faz às vezes no mesmo dia um bandido, daqueles bem bandidos mesmo, que não sabem falar nada, como um juiz, um advogado, uma pessoa muito culta. Por outro lado, a gente tem coisas muito engraçadas, muito legais, que as pessoas acabam incorporando no seu dia a dia e acaba virando linguagem mesmo, né? Nós estamos acompanhando um fenômeno na internet que é a volta do Mussum, por exemplo. O Mussum foi da minha época de infância, eu assistia os Trapalhões direto, o tempo todo, e o Mussum era curioso porque ele era o único que tinha uma linguagem. Nós tínhamos alguns tipos ali nos Trapalhões, né? Nós tínhamos o Mussum, que criou a própria linguagem, o Foreves, o Is no final das... que também era uma coisa que as pessoas falavam mais ou menos daquele jeito naquela época, que eram as pessoas que não tinham muito acesso ao estudo e tal, e acabam inventando algumas coisas. Tínhamos o nordestino, que era o próprio Didi, tínhamos o Zacarias, que também tinha aquele jeitão peculiar de ser. Então, na verdade, a gente já tinha aí uma gama de personagens naquele programa, mas realmente o Mussum era o que mais se identificava com o povo brasileiro, com o tipo do brasileiro ali, aquela coisa divertida, de brincar e tal. E a gente está acompanhando agora um resgate disso, vamos dizer assim. Ele virou um ícone agora, né? E é um exemplo do que a linguagem faz, do que a linguagem da força da linguagem. As pessoas não têm noção do quanto é estudado e às vezes é ridículo o quanto é simples a solução. A média que a gente tinha para falar de cada produto, de 3 a 5 segundos, para um comercial de 30 segundos. Então vocês viam, só de produtos, e eram às vezes 3 produtos, você tinha 15 segundos de produtos e 15 segundos para fazer a abertura e encerramento do comercial. Mas é tanta informação que dá a impressão que a gente está falando uma eternidade, né? Então a gente via o quanto era importante ter o domínio da língua. Quando eu digo domínio da língua, é você estar acostumado a ler, por exemplo. Uma coisa que eu prezo muito, eu acho que deveria ser mais enfatizada, é que a gente tem que ler mais. Leitura enriquece o vocabulário e você tem facilidade de lidar com as palavras. Há muito tempo a gente dublou um filme que era um português arcaico, era Shakespeare. Eu lembro que era Shakespeare. Rapaz, e aquilo era assim, né? Vós que estáis, tu que vais, e por aí vai. Eu vou falar de alguns religiosos. Você que é religioso, que está assistindo aí de repente, tem o costume de ler a Bíblia? Para você ia ser muito simples, porque lá é só assim. Vós, tu. Até nisso a gente busca coisas para compor personagem. Por quê? Porque era um português falado antigamente, um português muito arcaico. E para você falar isso como se fosse, eu vou comer arroz com feijão, olha só, eu vou comer arroz com feijão, você fala normalmente. Mas se você falar, vós que estáis aí a procurar, tem gente que vai pipocar. Por quê? Tem que falar naturalmente, como se eu falasse isso no dia a dia. Então a gente busca algumas referências para compor personagens. Uma delas é essa, uma das referências é essa. Você buscar nos livros, buscar na leitura, treinar. Eu estava desenvolvendo, até eu tô assim meio barbudinho, eu tô com o cabelo um pouco maior, porque eu estava desenvolvendo um personagem para uma novela e eu ia fazer um angolano. Eu falo português de Portugal, ou melhor, português de Angola, que é diferente do português de Portugal. É uma coisa um pouco diferente. Então a gente tinha que pesquisar isso, buscar isso também. Então, e aí a gente vê a riqueza que tem a língua portuguesa, a riqueza que tem... Na verdade, todas as línguas são ricas, mas eu costumo dizer que o português é a língua mais difícil do mundo.
Porque geralmente você pega, vou dar uma referência comum, você pega o inglês, muita gente fala, inglês é difícil. Não, o inglês é fácil. O inglês são regras com alguma... O inglês é regras, vamos dizer assim, é estranho falar isso, mas o inglês é regras com algumas exceções. E o português é exceções com algumas regras.